Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, como vocês estão? Mais uma semana nós estamos aqui para trazer um pouco mais de estudos, né? Estudos para nós todos, que nós possamos nesta noite aprender bastante. Nós hoje estaremos falando sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. É uma continuação da nossa aula passada, né? E assim nós vamos aprendendo cada vez mais e nos protegendo de todo esse mundanismo que vem sendo apresentado para nós aqui. Mas a questão hoje é, afinal de contas, para que a mulher foi criada? Nós já vimos para que o homem foi criado na aula passada, né? Você sabe que ela foi criada também imagem e semelhança de Deus? Nós temos o conhecimento disso ou nós nos achamos ali aquele ser mais superiores do que deveríamos ser, na verdade, não é verdade? Será que a mulher é empoderada verdadeiramente nos dias de hoje ou ela está ali se destruindo, acabando com ela, né? Mas vamos iniciar assim. Eu gostaria de pedir que você curta este vídeo e compartilhe se você gostar dele, para que ele chegue a outras pessoas. Nossa base sempre é a estrutura de estudo das escolas bíblicas, das Assembleias de Deus. Ou seja, é a Bíblia Sagrada, nós não fugimos desta regra de maneira nenhuma, né? Vejam, portanto, meus amados irmãos, então, que muitos homens e mulheres de Deus, eles vêm sofrendo por não saberem o seu verdadeiro papel na criação, né? Se nós quisermos conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, nós vamos ser realmente felizes. Nós iremos, sim, descobrir o nosso papel, nós vamos cumpri-lo. Esta é, na verdade, a continuação da nossa aula passada, como eu já falei. E como temos visto neste trimestre, meus irmãos, a Igreja de Cristo e o ser humano vem sendo atacado por este império maligno que insiste em tentar destruir a Deus, tentar destruir a moral, tentar mudar os bons costumes. A semana passada nós estudamos sobre a masculinidade, sobre o homem, fizemos até o comparativo sobre masculinidade e machismo, e esta semana é a vez da feminilidade, né? Nós vamos começar entendendo que só se desconstrói aquilo que foi construído. Só se desconstrói aquilo que foi construído. O que foi criado, não tem como desconstruir uma criação, o que foi criado. E precisamos aqui entender que a feminilidade não foi construída sociologicamente, tampouco historicamente. A mulher, o ser feminino, a mulher ser feminina, isso não vem sendo construído com a sua descoberta sobre si mesma. Não é desta maneira que funciona. Como nós explicamos na semana passada sobre a masculinidade, nós também vamos explicar hoje aqui aos irmãos. Tanto a masculinidade como a feminilidade, ela foi construída ou criada no ser por Deus. Como nós já vimos anteriormente, lá em Gênesis 1, capítulo 1, em Gênesis 1, no versículo 27, o Ishi e o Ishá. Lembram, na aula passada nós falamos sobre o Ishi e a Ishá. No Ishi, o homem, que significa homem, ele coloca o Zahá, que é a masculinidade, essa nossa masculinidade que nós apresentamos e demonstramos. E na Ishá, ou seja, na mulher, ele coloca o quê? A Nekivar, ou a feminilidade. Como nós vimos também na aula anterior, nós comentamos a respeito. Então, o homem se torna masculino na criação, através dessas palavras, e a mulher feminina na criação. Então, não é uma coisa que ela vem aprendendo com a sociedade, ela vem aprendendo com o exemplo da mãe. Não, aquilo já está intrínseco dentro dela.
dentro dela. É claro que com o passar do tempo isso vai aflorando cada vez mais no ser humano. Então existe o que? Um aprimoramento. Então há um aprimoramento. Mas o que eles estão tentando fazer aqui é a destruição desse aprimoramento, estão querendo acabar com isso. A aniquilação de tudo aquilo que foi colocado em nós por Deus. É isso que eles estão tentando fazer, né? E assim, em uma visão sem o conhecimento real destas coisas, nós pensamos que isso é uma coisa que foi construída em nós com o passar do tempo. Nós nascemos e aí foi sendo construído em nós o feminino ou o masculino. E não é assim. Isso já está intrínseco em nós. É o que eu falei para os irmãos sobre a palavra Zahar e sobre a palavra Nekivar, homem e mulher, masculino e feminino, aquela sensibilidade da mulher, que nós vamos falar sobre isso hoje, né? E, na verdade, meus amados, isto já estava nela. Quando Deus criou, ele já colocou na mulher estas coisas, né? E isso foi apenas com o transcorrer do tempo tomando forma. É dessa maneira como funciona. Foi crescendo, tanto no homem como na mulher. Vamos para um exemplo tosco, meus irmãos, mas que com certeza vai funcionar. Com certeza vai funcionar. Vocês lembram do filme Lagoa Azul? Acredito que muitos já assistiram esse filme. No filme Lagoa Azul, eles eram náufragos muito jovens, crianças, né? E com o crescimento deles, eles foram se descobrindo homem e se descobrindo mulher, sem ninguém dar o exemplo, sem ninguém estar ali para ensinar. Por fim, eles acabaram gerando um filho. Então vejam, portanto, que isto é antológico, faz parte do ser humano, tanto homem como mulher, sem esforço, sem prática, sem curso. Isso está no ser, já foi colocado em nós por Deus. Portanto, isto não é uma construção, isto faz parte da criação divina. E nós veremos na leitura de hoje a mulher virtuosa. Mulher virtuosa e ela vem como modelo de esposa, ela é fiel, ela é uma mãe amorosa, é uma ótima administradora. E no que nós vivemos hoje, já tenta destruir tudo isso, meus irmãos. Este pós-modernismo que vem, aí ele vem tentando acabar com essas práticas. E é este assunto de hoje. Nós mostraremos a tentativa de se destruir a feminilidade e os princípios morais e éticos que a palavra de Deus apresenta como lei e regra a ser cumprida, ao custo de se perder, inclusive, a salvação, se não for dessa maneira. É caro, meus amados, é caro. Isto é cobrado de ambos, não pensa que é só da mulher, não, é de ambos. É do homem e da mulher. Aqui não existe um mais, um menos, aqui é um equilíbrio, são os dois iguais. Eles olham um no outro, nos olhos do outro. É isso que Deus nos trouxe. Nós não faremos a leitura, ela está em Provérbios 31. Ela está em Provérbios 31, de 10 a 31, meus irmãos. De 10 a 31, para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui na internet, vocês podem fazer a leitura na casa de vocês. Provérbios 31, de 10 a 31. Mas vamos lá então. A feminilidade bíblica, veja que a Bíblia deixa claro que a mulher foi criada para completar o homem. Olha, a mulher foi criada para completar o homem. E vocês vão ter uma grata surpresa durante o transcorrer dessa aula. Assistam, prestem atenção. Lá em Gênesis 2,18, fala assim: disse mais o Senhor, Deus, né? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora. Muitos vão entender que nós conseguimos uma empregada, conseguimos uma funcionária, uma pessoa que vai auxiliar a gente. Eu mando e ela obedece, eu peço e ela faz, eu digo e ela... Mas não é bem assim que diz a palavra de Deus. E nós, cristãos, filhos de Deus, homens idôneos, nós temos que aprender isso para aprender a lidar com as nossas esposas, lidar com as mulheres que estão no mundo e lidar também com esse mundanismo que vem querendo inverter tudo isso, né? Então vejam bem aqui,
neste texto que Deus vê que o homem ele precisava de uma ajudadora, de uma auxiliadora, né? Então ele precisava de algo, e a mulher veio ali para quê? Para completar ele, e assim vão formar o quê? Uma só carne. Portanto, nós vemos que um completa o outro, já começa por aí. É a perfeição física individual destes dois seres criados que formam ali uma só carne, meus irmãos. Uma só carne. E a perfeição do entendimento físico, espiritual, intelectual, isso, veja bem, nos leva à antologia. A antologia, que é a ciência do ser, a doutrina do ser, o estudo do ser. É a reflexão, meus irmãos, sobre o ser. Seria, assim, uma teoria do ser. Isso é a ontologia. Nós vemos nesses estudos que a mulher tem o mesmo valor do homem. Embora em algumas culturas, é claro, nós sabemos disso, a mulher vale menos, eles dão menos valor à mulher. E posso dar como exemplo para vocês, facilmente, o Brasil. O Brasil. Muitas fazem o mesmo que os homens fazem e ganham menos. Mas lembre-se sempre que, partindo da antologia, eles têm que ter o mesmo valor, fazendo as mesmas coisas, têm os mesmos direitos. É desta forma. E na criação também, vocês vejam que para falar com Deus, olhamos para cima. Para falar com Deus, nós olhamos para cima. Para poder dar nome aos animais, nós olhamos para onde? Nós olhamos para baixo. Se olha para baixo, o animal normalmente ele é um pouco mais baixo, então você olha para baixo. Agora, a mulher é aquilo que eu falei no início, é olho no olho, é uma criação igualitária na honra, no valor, no respeito. Olha só o que diz Gênesis 1:28. É isso. Gênesis 1:28 diz que Deus abençoou a eles, né? E disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Vejam, meus irmãos, que a ordem é igualitária, a ordem é para os dois, para ambos. A ordem é para os dois, mas o executar é diferente. É cada um na sua função. Por quê? Porque nós, homens e mulheres, nós somos homens diferentes, somos pessoas, desculpem, somos pessoas diferentes biologicamente. Ou seja, o homem e a mulher. Biblicamente, essa diferença jamais iria ressaltar ou levar um a menosprezar o outro, porque cada um tem uma função específica e diferente do outro. Biologicamente somos diferentes, então com funções diferentes. Então nós não somos exatamente iguais, nós não somos ali homem igual a homem, não, nós somos homem e mulher, masculino e feminino, sem machismo e feminismo, é masculino e feminino, meus amados, conforme o texto especifica, né? A mulher, ela foi criada a partir da costela de Adão, da costela. E o original do nome costela é tsela, que significa da mesma carne, da mesma matéria, ou seja, da mesma essência. Ou seja, ambos refletem o caráter de Deus, portanto, devemos excluir todo sentimento de orgulho ou de inferioridade que nós possamos ter dentro de nós, homens e mulheres. Sexo frágil, meus irmãos, está apenas na música lá do Erasmo Carlos, mas isso pegou de um jeito, né, que as pessoas começaram a ir contra a própria letra da música, que diz que não é sexo frágil, não. É uma mentira absurda isso. Né? A própria letra diz, mas todo mundo foi contra. E começaram a entender a mulher como sexo frágil. Não, as mulheres são muito mais fortes até do que nós mesmos para muitas coisas, Muitas religiões, meus irmãos, afirmam e menosprezam a mulher. Isso é incabido, porque o cristianismo, eu afirmo, nunca, em período nenhum,
nunca, em período nenhum. Cristianismo, hein? Eu estou falando cristianismo, ou seja, depois da vinda de Cristo. O cristianismo nunca, em momento nenhum, tá? Nem momento nenhum, menosprezou a mulher. Menosprezou a mulher. Nunca. Deus nos fez iguais em pessoalidade, porém diferentes em papéis, para que nós possamos cumprir as nossas funções físicas e nas responsabilidades devidas, cada um no seu quadrado, como diz o dito popular, né? 1 Coríntios 11, o versículo 11 e 12, isso mesmo, né? Vamos falar um pouco da maternidade da mulher, né? Muitos dizem que a mulher só foi criada para gerar filhos e cuidar da casa. E esta é uma falsa afirmação novamente, porque lá em Gênesis 1:28 a bênção e a ordem é para os dois igualmente. Nós acabamos de ler o texto, que nós devemos dominar a terra, nós devemos crescer e multiplicar. É isso, é para os dois, ou seja, nós devemos nos desenvolver, tanto física como emocionalmente, juntos e obedecendo os preceitos bíblicos. E estes preceitos, meus irmãos, eles colocam ambos com responsabilidades igualmente por tudo. Por tudo. É claro que a feminilidade, ela leva a mulher a ser e ter responsabilidades diferenciadas dos homens. Dos homens, nós já vimos na aula anterior. Quem não assistiu, volta lá e vê o nosso vídeo anterior que fala sobre os homens. Mas é claro que a união de ambos nas ações exigidas por Deus criam e levam a uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais coerente. Enquanto há esta evolução, ambos devem crescer juntos, sem dúvida nenhuma, e respeitando cada um a diferença física e sentimental do outro. Nós temos essa diferença. Lembra-se do Zahar, do Nekivá? Essa é a diferença, masculino e feminino. É assim que funciona. Vejam que um sem o outro não gera filhos. Gênesis 3:20 diz isso, ele é tácito ao afirmar que Eva significa mãe de todos os viventes. Olha que maravilha. Mãe de todos os viventes. Meus irmãos, o ventre da mulher, ele é entendido por Israel como pertencendo a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Pertencendo a Deus, porque não há um contraceptivo totalmente eficaz, que vai funcionar verdadeiramente. Você pode usar o DIU, como nós estudamos, ou você pode usar qualquer anticoncepcional, ele é falho, ele falha, ele pode sim ter a gravidez. Então a única pessoa que tem o controle do útero da mulher é Deus. O útero e o seio, vocês vejam bem, que é a fonte do leite materno, é a imagem de bênçãos, meus irmãos. Imagem de bênçãos, de maravilhas. Isso está lá em Gênesis 49, no versículo 25. Portanto, o dar à luz e o cuidar do lar e dos filhos é um papel natural da mulher. Isso é natural, isso é dela, pertence a ela. É a feminilidade dela que leva ela a isso. 1 Timóteo 5, versículo 14, nos fala dessa maneira. Já o papel do homem, nós vimos na aula anterior, é guardar, é ser o guardião, é tomar conta. Como eu falei para vocês, às vezes a gente sabe que vai apanhar de meia dúzia de cara que mexeu com a mulher da gente, que brigou, que está querendo agredir um filho, e você tem que entrar e proteger, ao custo até, muitas vezes, da sua própria vida. Esse é o nosso papel. Esse é o sentido da masculinidade, e não o machismo, como nós estamos vendo aplicado hoje aí, que nós já mencionamos na aula passada. Eu não vou perder muito tempo falando sobre isso, né? Então, meus irmãos, nós precisamos prestar muita atenção. Por quê? Porque as feministas, elas consideram isso tudo que eu falei para vocês um ultraje. Elas alegam que essa relação da mulher sábia com o marido, com a palavra de Deus, com o comportamento exigido por Deus, limita a sua função social.
Dessa maneira que eles atacam. E eles lutam, assim, pela emancipação destes afazeres todos, e estimulam essa resistência às ordenações de Deus, utilizando-se de atitudes de alguns machistas como base para essa luta. Na verdade, nós perdemos tempo permitindo que alguns fossem e se tornassem machistas, né? E assim eles acabam descaracterizando para leigos as escrituras sagradas. Eles usam isso tudo e descaracterizam as escrituras sagradas para pessoas que não conhecem realmente. Mas hoje nós estamos aqui aprendendo sobre isso e vamos aprender. A mulher, ela foi criada para ser auxiliadora do homem. Mas isso é uma coisa que pouca gente sabe, o entendimento real e verdadeiro dessa palavra, auxiliadora. Meus irmãos, quando a Bíblia se refere à mulher como auxiliadora, nós criamos em nós o que? Uma ideia de que ela vale menos. E na verdade não é nada disso, não tem nada a ver. No mundo, ela ganha menos. No mundo, ela pode ter menos valor. Por quê? Porque ela é tida como uma ajudante, porém nós não podemos sequer admitir que isto passe pela nossa cabeça e nós precisamos ensinar o mundo que não é isso. No original, a palavra significa que ela é nossa servente, nosso servente, ou seja, nosso socorro. Agora prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Ser essa auxiliadora, ser essa servente, ser esse socorro, é a mesma palavra que é usada para Deus como nosso socorro. É a mesma palavra usada para Deus, a palavra é Ezer ou Avan. Né? Ela é usada para Deus no sentido de nosso socorro bem presente. Então a mulher, ela vem como auxiliadora da mesma maneira como Deus vem para nos auxiliar, para nos socorrer, para nos proteger, para nos beneficiar, para permitir que nós possamos ter uma vida melhor, para permitir que nós possamos ter um bom relacionamento com a vida, com ela e com as coisas. Da mesma maneira como nós levamos segurança para ela, nos traz essa segurança. O nosso socorro vem do Senhor e ela é posta como socorro para as nossas vidas, meus amados. A palavra é Ezar e Avan. Então, meus amados, entendam dessa maneira, a mulher é bênção de Deus na nossa vida. Ela é o socorro bem presente em muitos momentos. Quem já teve problemas sabe que a mulher é aquela pessoa que cuida de você como se o próprio Deus estivesse cuidando. É dessa maneira que nós temos que entender. 1 Coríntios 11, 9, né? Diz que o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher que foi criada por causa dos homens. Mas ao vermos o significado disso tudo, nós achamos esta pérola que eu acabei de falar para os irmãos, assim, ou seja, ela veio em nosso socorro. Salmo 33, 20, Salmo 121, 2, fala da mesma forma, usando a mesma palavra para significar, para trazer para nós a notícia que Deus é o nosso socorro. Então ela vem também dessa maneira, assim como Deus, ou seja, em partes de nossa vida nós somos falhos e assim Deus nos socorre. Portanto, entendamos também assim, o termo auxiliar da mulher, na verdade, não é auxiliar, é socorro como de Deus. Ou seja, um complementa o outro em todos os aspectos. Ninguém é mais do que ninguém, meus irmãos. Mas é preciso ser e cultivar a humildade para isso, que é a primeira bem-aventurança lá de Mateus 5:3. Né? Nós temos que ser humildes para entender essas coisas. O nosso coração tem que estar aberto para que nós entendamos essas coisas, porque é dessa maneira que nós vamos chegar no reino dos céus. Isto como é que eu vou dizer? Nós estamos aqui vivendo num mundo egocêntrico. Egocêntrico, é muito difícil, mas nós precisamos entender que a mulher é um socorro presente na nossa vida. E assim é a mulher virtuosa. É a mulher virtuosa. O que seria de nós sem elas? Muitos aí podem testemunhar quantas coisas nós já passamos que se não fossem elas nós estaríamos verdadeiramente
amargando a derrota, na verdade, amargando a derrota. Somos iguais em semelhança com Deus, em importância para Deus, em essência, mas cada qual com a sua função, como estipulado na criação. Homem Ishi com o Zahar e sua masculinidade, e a mulher com Isha e sua Nekivar, a sua feminilidade. É dessa maneira. Não existe, portanto, irmãos, superioridade ou inferioridade entre nós. Estamos aqui para que um possa complementar o outro. E como? Complementar em amor, em comunhão, em respeito, colaboração, ajuda mútua, meus irmãos. E não para sermos adequados a ideologias nem machistas e nem tampouco feministas. Nem machistas e nem feministas. O patriarcado é posto para que o homem defenda e preserve a mulher e não para que abuse dela. O homem é o patriarca porque ele vai se pôr à frente para lutar por ela. Jamais se esqueçam disso. Agora, nós não podemos abusar delas, nós temos que preservar, amar, cuidar delas. Como eu já disse, como eu já disse na aula passada, está escrito, né? Deus é a cabeça de Cristo, que é a cabeça do homem, que é a cabeça da mulher, que é a cabeça da igreja. Deus é a cabeça de todas as coisas, de todas as formas de vida. Mas na expressão é isso. Deus é a cabeça de Jesus, que é a cabeça do homem, que é a cabeça da mulher, meus irmãos. Nós não podemos permitir que continue havendo essa desconstrução da feminilidade da mulher. Vejam, meus irmãos, que o ativismo quer colocar a mulher igual ao homem, mas isto já é posto por Deus desde o Éden, mas dentro dessa diferenciação entre um e o outro. A mulher é igual ao homem, isso já está posto desde o Éden. Mas por que é que isto ocorre? Por que é que vocês acham que está havendo essa encrenca, toda essa briga toda, esse constrangimento todo? É devido ao machismo, que ataca as mulheres de uma forma tal que vai inferioriza ela, de uma forma que acaba destruindo qualquer ser humano, por mais forte que ele seja. E este ativismo, ele vem e ataca o quê? As escrituras sagradas. As escrituras sagradas. E pasmem, isto sai lá desde o Éden, esses ataques eles vêm ali desde o Éden, quando a serpente fala para Eva, mulher, você vai ser igual a Deus. Se você comer deste fruto, você vai ser igual a Deus. E hoje é isto, esta busca de igualdade, na verdade, levam-nas a querer ser superior ao homem. E muitas delas, como nós falamos sobre o homem, querem ser até superiores a Deus. São senhoras de si mesmo, é dessa maneira. Mas o que nós precisamos entender é que esta igualdade, ela já foi dada à mulher na criação. Na criação. Nós, como cristãos, sabemos disso, temos que saber e temos que divulgar isso, espalhar. Machistas mudaram este princípio bíblico e nós, homens, sentamos e, infelizmente, nada fizemos contra tudo isso. Nada fizemos. Nós temos sim uma parcela de culpa, meus irmãos. Vejam, mulheres, elas começaram a votar agora em 1930, se eu não estou enganado, há muito pouco tempo. Isso foi culpa do quê? Foi culpa tanto do machismo quanto da inércia masculina. Nós homens não defendemos os direitos dela e nós temos que defender os direitos dela, mas o direito em igualdade com o homem, com o masculino, e não o direito sobre nós, porque a Bíblia não deixa nenhum e nem outro. Um não está sobre o outro. É dessa maneira, mas nós devemos lembrar sempre que o conceito bíblico é a visão perfeita e já está posta desde a criação. Nós precisamos entender que nós somos biologicamente diferentes, mas com isso nós nos completamos, formando um só, como já foi dito, né? Como já foi dito. Nós precisamos entender que para as ativistas, o sexo somente no casamento significa uma prisão. Uma prisão, mas não se esqueçam que, biblicamente, esta lei é para ambos, tanto para homem quanto
para a mulher, o sexo é realmente no casamento. Eles entendem que se você está sendo condicionado ou condicionada, você não é livre. Porque, segundo Foucault, Michael Foucault, o nome dele, isso remete o quê? A repreensão, não te dá liberdade. Você está sendo reprimido, é repressão pura, segundo Foucault. E, e ele é seguido por essas feministas aí. Ele prega também práticas sexuais imorais, liberdade, a liberdade de todas as religiões sexuais, sem regras morais, busca até mesmo, através do sexo, o controle dos homens e o controle das ações desses mesmos homens, né? É, atestam que nenhuma relação sexual é certa ou errada. É esse o pensamento deles. Sexo infantil, tudo bem. Homossexualidade, tudo bom. Fornicação, tudo bem. Adultério, tudo bem. Prostituição, tudo bem. Estão agora aí tentando enfiar na nossa cabeça que o abuso de crianças, ou seja, pedofilia, é uma doença, precisa ser tratada e não punida. Meus irmãos, é complicada essa situação que nós estamos vivendo, né? Então, eles estão ali radicalizando no sentido de desconstrução da família patriarcal, colocando como regra o quê? O ativismo ideológico deste movimento. Nós já explicamos que liberdade não é fazer o que você quer, porque se você fizer o que você quer, você é escravo dos seus próprios desejos, né? Ser livre é você deixar de fazer o errado, embora você queira. É você escolher que não é você conseguir escolher o que você fará ou o que você não fará, mesmo contra a sua própria vontade. É o bom senso, você tem que usar o bom senso. Do contrário, você irá à prática do sexo precoce, da homossexualidade, da fornicação, da prostituição, da mentira e por aí afora, inúmeras coisas. E está claro, biblicamente, que o sexo lícito é apenas dentro do casamento. Está em Provérbios 5, 18 e 19. E esse sexo também tem que ser precedido de amor mútuo entre o macho e a fêmea, tem que ter aquela comunhão, o desejo dos dois. Tem que ser dessa forma. E para que haja isso, nós temos que alimentar esta relação. Nós temos que buscar nos dedicarmos, nos empenharmos nesta relação com a nossa esposa. Não é simplesmente chegar, dar um tapa na cabeça, dar um beijinho nela, jantar, deitar e dormir. Não. Existe a necessidade de uma relação. De uma relação. Se isso não houver, meus irmãos, é difícil. Os ataques contra a família virão. Vocês vejam bem que o casamento bíblico ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele é indissolúvel, como está lá em Mateus 19, 5 e 6, né? Que diz que o homem vai deixar a sua casa, a casa do pai e da mãe, vai se unir a uma mulher, e aí eles vão se tornar os dois uma só carne, né? E aí eles não serão mais dois, apenas uma só carne. Né? E aí o que Deus ajuntou, que não separe o homem. Temos, portanto, como já explicado, o homem como líder da família, na forma e proporção exposta nas Escrituras, meus irmãos. Isto está claro, basta a gente ler que a gente vai entender. E eu acredito que já estas questões estão bem esclarecidas nesta aula e na aula anterior, cada um com a sua função. Existe também, meus irmãos, Karl Marx. Ele é um outro teórico também, que é seguido por elas, além de outros, né? E ele tiraniza de uma maneira muito forte esses laços matrimoniais que não podem ser rompidos. Ele busca o domínio de uma classe ou de um grupo social, surgindo lá naquele pós-modernismo. Ele estimula a luta de gêneros, tentando assim desconstruir a família patriarcal, rejeitando a maternidade, fazendo apologia ao aborto, banalizando o divórcio, tentando descaracterizar a importância da palavra auxiliadora, essa palavra de auxiliar do homem. Ele tenta destruir isso, mas nós já entendemos o que significa ser auxiliar do homem.
né? Significa que ela é o socorro dele, assim como Deus é, meus irmãos. E tentam com isso estimular este confronto de gênero contra os homens, contra os homens. Mas nós precisamos lembrar e estar sempre na nossa mente que as mulheres, não nós, né? As mulheres devem ser o quê? Mulheres virtuosas. Veja que existe uma grande diferença entre esposa fiel e esposa escravizada. E existem maridos machistas que estão sim escravizando suas esposas. Machuca com palavras, com atitudes e até mesmo fisicamente, obrigam, ferem emocionalmente, fazem com que elas se sintam inferiores a eles e a tudo praticamente, né? O que tornam elas, em muitos pontos, incapazes de crescer na vida. É, elas entendem assim que se perderem ele, elas vão ficar sem nada. Por quê? Porque elas já se colocam como incompetentes, elas têm medo. O marido, uma pessoa pega uma mulher, coloca dentro de casa, não permite que ela trabalhe, não permite que ela estude, não permite que ela faça nada, então ela fica ali escravizada. Ela fica com medo de repente, ele largar ela e ela não ter como se manter, não ter como se alimentar, e ela fica ali submissa. Não podemos permitir essas coisas como cristãos que nós somos, como homens masculinos que somos. Machista é que tem esse tipo de atitude. Nós precisamos aprender a lutar contra eles. Nós precisamos aprender a conviver com a palavra de Deus mais proximamente, aprendendo como estamos fazendo hoje e repudiar todo esse tipo de relação contrária às escrituras sagradas, meus amados. É difícil, é difícil. A fidelidade da mulher, a fidelidade do marido, ela vem com o respeito, ela vem com igualdade, com amor. Ela vem através da pessoalidade, na honra, no valor. A mulher deve ser este socorro para a nossa vida, conforme nós falamos. Mas ela nunca deve ser uma escrava. Não se permita, mulher, você, mulher, não se permita ser usada. Viver e conviver deve ser reciprocidade em tudo. Não aceite menos do que isso. Mulher não é uma propriedade. É, como dito, sim, uma auxiliadora, mas conforme a palavra de Deus, um socorro para nos socorrer, para cuidar de nós. É assim que ensina a palavra de Deus. O seu marido deve confiar nela, o seu valor, na verdade, é maior do que um rubi, como diz Provérbios. A leitura de hoje, se vocês fizerem, é muito interessante. Por favor, leiam. Leiam lá, Provérbios 31, 10 a 31. O seu gerenciamento, ele traz o que para casa? Prosperidade. É uma coisa, ela é infalível, né, na sua dedicação, ela proporciona bem-estar na casa, é fiel, é uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, enquanto que a insensata destrói o lar. É desta maneira, a insensata, ela destrói o lar. A mulher virtuosa, ela é sempre e é também uma boa mãe. Ela organiza a casa, organiza o alimento e tudo pelo bem-estar de todos. Não é pelo bem-estar do marido, nem dos filhos, é pelo bem-estar de todos. Inclusive ela gerencia as tarefas do lar. Mas será que isso é uma obrigação apenas delas? Será que é uma obrigação apenas delas? É claro que não, meus amados. O que eu falo para vocês, juntos, nós temos que estar juntos, comunhão, relacionamento, nós podemos e devemos colaborar. Lembremos sempre que um complementa o outro, é assim que diz a palavra de Deus, e também que um deve sempre amar, respeitar e proteger o outro, proteger a família, que é o bem maior estabelecido nesta terra por Deus, meus irmãos. Nem todas as mulheres são boas administradoras ou empreendedoras, assim como alguns homens também não são. Mas cada um com os seus melhores atributos, cuidando de tudo para se obter o melhor resultado possível nessa instituição família criada por Deus.
A mulher criada por Deus e que segue segundo a sua palavra, educa seus filhos com sabedoria, com bondade, sem que sufoque o outro, jamais subjugue o seu par. Eu falo aqui tanto para o homem quanto para a mulher. Jamais subjugue também seus filhos, eles vão seguir os seus exemplos. Viva e seja feliz. Nada te impede de ser, a não ser você mesma. A não ser você mesma. Principalmente se você tirar os seus pensamentos das Escrituras Sagradas. Se você tirar os seus pensamentos dos ensinos bíblicos e do que orienta a palavra de Deus, com certeza, você não vai conseguir ser feliz. Você vai se sentir angustiada, amargurada, pesarosa. É dessa maneira. É dessa maneira. Não permita que a sua mente seja permeada deste mundanismo, né, que está exposto aí a todos. Encha-se do ensino da palavra de Deus, encha-se deste conhecimento que nós estamos passando hoje. Encha-se disso, busque a palavra de Deus, aprenda, entenda. E eu estou falando aqui para homens agora. Estou falando aqui para mulheres, mas estou falando aqui para homens agora. Aprenda que a mulher é um socorro bem presente na sua vida em muitos momentos. Eu já passei por muitos problemas de saúde, muitos problemas de emprego, e a mulher, ela foi o meu socorro neste momento. Então nós precisamos aprender a respeitar, a ter comunhão e trabalharmos juntos para o bem maior, que é a família e o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos na semana que vem para uma próxima aula que eu vou deixar como surpresa para os irmãos. Amém? Deus abençoe e agradeço muito a participação de todos.